Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos e é composto por 11 capítulos. Estamos atualmente no capítulo 6, que fala da vida espiritual. E dentro do capítulo 6 estamos no subitem lembrança da existência corporal. Ou seja, já desencarnamos, estamos no mundo espiritual e lá, como espíritos ou desencarnados, nós, como são essas nossas lembranças, ou como esta nossa lembrança da vida corporal. Vamos hoje para a questão 314, quando Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Pergunta, né? Não, respondem os espíritos, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Quem disse para nós que nós deveríamos começar e concluir? Né? Uns chegam para dar continuidade, outros chegam para concluir, outros para começar. Continuam os espíritos respondendo o seguinte: trata ao contrário, no caso, o que começou o trabalho e desencarnou, trata ao contrário de influenciar outros espíritos humanos, ou seja, outros encarnados, a fim de que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Então, não é um trabalho egoísta. Eu tenho que começar, tenho que continuar, tenho que terminar. Não, o nosso trabalho é solidário. Vamos fazendo e o outro que vem depois vai dando continuidade e assim vai. Não é? Questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, ele o julga de outro ponto de vista e, frequentemente, condena o que mais admirava. Né? Às vezes nós pensamos isso, mas a visão que se tem do que aqui fazemos na carne não é a mesma. Temos uma outra perspectiva, que é uma perspectiva muito mais moralizante. E aqui, então, eles respondem que muitas vezes, frequentemente, aquele que ele mais amava aqui, no mundo espiritual, é o que ele mais condena. 316. O espírito se interessa... Aqui vamos lembrar de uma obra. Ana Karenina, do Leon Tolstói. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Leon Tolstói. Eu dei uma paradinha para ir lá não consultar se era mesmo. Leon Tolstói escreveu esta obra, Ana Karenina. Foi um sucesso até hoje. E, no entanto, esta obra foi uma obra indutora de inúmeros suicídios. Sendo assim, não é uma obra da qual o espírito Leon Tolstói se orgulha, não é? Porque é uma história de uma mulher nobre que se apaixona por um militar
e decide viver este amor. Ela tinha um filho, ela perde a guarda do filho, ela perde tudo. E aquele homem, aquele soldado, também a abandona. Ela então opta pelo suicídio e se joga sob as rodas de um trem. Esse tipo de morte, então, durante bastante tempo, inspiradas muitas mulheres, se sentindo extremamente infelizes. Eu não vou falar inspirado, porque inspirado é algo muito mais elevado, mas induzidas pela história de Ana Karenina, buscaram muitas este fim. Então, nós temos a médium Ivone Pereira, que recebeu obras, recebeu histórias de Leão Tolstói. E esse espírito chegou a dizer exatamente isso, né? O quanto ele lamentava ter escrito essa obra. É algo que ilustra bem essa resposta que é dada aqui na questão 315. Questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Resposta: depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e os seus progressos. Examinam apenas o que prove a elevação, e o que prova a elevação são as boas escolhas de acordo, estejam, não é, de acordo com as leis de Deus. Então, o que realmente os espíritos admiram é a nossa elevação moral, ok? E os nossos progressos morais. 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor à pátria? Resposta: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo, não é um país, o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas, que têm afinidade. Muitas vezes nós podemos reencarnar no país para uma determinada situação, necessidade reencarnatória específica, mas nós não estamos ali com o nosso grupo de referência. Acabou aquela coisa que tínhamos que resolver ali e retornamos. Então, não há uma ligação com aquele espaço, e sim com o grupo. Aonde está o grupo é o espaço que a pessoa quer estar. Isso acontece conosco também, não é? Não é o espaço, o lar é onde está a família. O lar é onde estão os corações que se amam. Não é uma casa de cimento e tijolo. Mesma coisa, essa referência de espaço que aqui ele coloca como país, pátria. Aqui vemos um comentário um pouco extenso de Kardec. Vejamos o que Kardec diz sobre essa questão, ok? A situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas que os homens, os encarnados,
atribuem mais importância, são tão pueris, infantis aos seus olhos, que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para si, a menos que para aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Aí ele diz assim, peraí, deixa eu ir lá ver então. Se não tiver esta tarefa específica, o que os prende aqui, não é? Os espíritos de ordem intermédia nem são altos, né? Nem são espíritos elevados, nem são espíritos impuros, são medianos. São os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários, ou seja, acomodados, e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Então, nós temos os elevados, os intermediários e os vulgares, ou seja, a maioria, que estão acomodadas. Quer dizer, que está acomodada, a maioria. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias. Um pouco do mesmo. Pouca diferença. Por quê? É porque estão acomodados, não se renovam. Os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corporal. Então, continuam com essas mesmas inclinações e gostos que tinham quando estavam encarnados. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa. E como aqui é Kardec que fala, esse nossos é aqui no plano físico. Então, esses espíritos que estão lá na espiritualidade acomodados com o mundo físico, ficam tentando interferir no que acontece aqui, de tanto que eles se acham ligados aqui ao mundo físico, ao mundo corporal. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam da companhia dos que a ela se entregam. A elas, as paixões. Então, aqueles encarnados que alimentam as mesmas paixões desses desencarnados aqui apegados ao mundo físico, eles se associam, não é? Gozam da companhia. Parceiros, um do lado de lá, uns do lado de cá, um no mundo espiritual, outro no mundo encarnado. Incitando-os a cultivá-las. Então, os desencarnados tentam influenciar os encarnados, os desencarnados tentam influenciar os encarnados a manterem essas paixões a fim de não se renovarem e eles poderem estar ali se locupletando, ou seja, se aproveitando, se satisfazendo com os fluidos vitais daqueles encarnados que lhes dão a sensação do prazer físico. Então, eles incitam os encarnados a cultivar as paixões que lhes interessam, que já estão lá, mas podem começar a querer melhorar, então eles vão e... Entre eles, existem alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, entre esses espíritos vulgares, ou seja, vulgares porque são os mais comuns, a maioria, daí os vulgares, não quer dizer em sentido pejorativo,
quer dizer no sentido mesmo da maioria. Então, entre eles, existem alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, eles tentam sair daquele estado inferior e, de alguma forma, lá começar a se elevar, a melhorar a sua vibração, a melhorar as suas ideias, o seu campo de ideias, enobrecê-las, né? Enobrecer o seu campo de ideias. É assim que começa a subida, né? Sairmos desta acomodação, esta zona de acomodação incômoda para o espírito mortal, já que ele fica ali num círculo vicioso que não lhe traz proveito. E vamos parar por aqui. Amanhã continuamos na questão 318, no nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, até amanhã.